Estamos no segundo dia de greve. As pessoas prepararam-se durante semanas para evitar os constrangimentos da greve, até mesmo por indicação dos ministros, que até fizeram um apelo nisso. Mas ainda há motivos de preocupação. Há muita gente neste momento que tinha o carro cheio, tinha o depósito atestado e agora começa a faltar gasolina em alguns postos. Em cada vez mais postos. E a questão é que vai chegar a um ponto em que as pessoas simplesmente não vão ter acesso a combustível. Nós sabemos que vai haver um ritmo de abastecimento, mas vai prioritariamente para os postos da REPA. A questão é que vamos chegar a um ponto em que vai faltar combustível para o cidadão comum, se isto não for resolvido, até porque depois existem limitações que evitam... Certo. E atenção que isto é com os serviços mínimos, um dos lados é que estão a ser cumpridos, mas há aqui uma coisa que se está a aproximar. Dia 15 é feriado e é início de segunda quinzena de agosto, as pessoas todas querem ir para o Algarve. Pode haver aí uma vontade adicional de chegar aos postos de combustível e atestar, mas não vão poder atestar, só vão meter 25 litros em cada um. As coisas acham que vão chegar ao ponto, como aconteceu, de falta de alimentos nos supermercados, como aconteceu no tempo do governo de José Sócrates? Em 2008. Eu falei há bocadinho com o responsável pela Associação das Empresas de Distribuição. Ele diz que para já está tudo tranquilo, até porque as empresas fizeram exatamente o mesmo. Desta vez as pessoas conseguiram preparar-se um bocadinho mais. Agora, o que nós sabemos é que se isto não terminar em breve, não é só o retalho que vai começar a... Nós não sei se vamos ver militares a conduzir caminhões de alfaces, mas se virmos também vai ser uma boa imagem para reter desta greve. Aliás, as portarias da requisição permitem, e aliás ontem o secretário de Estado que estava a anunciar a requisição civil disse, as primeiras portarias são para as matérias perigosas, materiais, gás, combustível, etc. Mas eles, na medida que for necessário, consoante a necessidade, podem estender as portarias para transportar precisamente alimentos. Mas estão a focar-se num aspecto que é o transporte. Mas pensem que é toda uma economia que precisa de microtransporte. Eu falei há bocadinho com o representante dos agricultores portugueses, da Confederação da Agricultura Portuguesa. E ele diz que, por exemplo, neste momento estamos na colheita do tomate e estamos a falar de tomate industrial, tomate que tem que ser levado dos campos para as fábricas e não é daqui a uma semana, é amanhã ou é depois da manhã. E, portanto, este microtransporte de pessoas que se abastecem nas bombas, tenham ou não gasóleo agrícola, nem sempre têm. A gente sabe que não é sempre assim. Agora, toda uma economia está a ser posta em causa por uma greve que já fez os seus pontos, já mostrou que, de facto, há razões para dizer que aquele setor não está a trabalhar de forma muito correta em muitos aspectos, na questão das escalas, do trabalho suplementar, mas o português também chega a um ponto em que... Eu discordo um bocadinho, Edgar. Acho que ainda não se sentiu efetivamente esse efeito para as pessoas, ou seja, para o cidadão comum ainda não se sentiu essencialmente as empresas sentiram desta greve. E as empresas, pronto, tu com esse contacto se calhar tens um acesso privilegiado e vais sabendo disso. E também não será o caso que as grandes distribuidoras já vieram pedir para acabar com a greve, porque não há problemas ainda nos supermercados, mas pode vir a existir. E há aqui um outro ponto que pode ser replicado, que é a questão dos bloqueios nas rotundas, como houve há uns anos. Eu cheguei a ver uma carrinha daquelas de 9 lugares que levava fruta de uma IPSS separada e só seguiu porque há aqui um ponto era uma IPSS. Esse é um ponto curioso, porque de facto se tu limitas o direito ao alcance da greve, é óbvio que os sindicatos e os grevistas queiram amplificar o seu protesto e podem fazê-lo de outras maneiras. Marchas lentas na autoestrada, bloqueios nas rotundas. É possível que eles o façam. Há um efeito perverso nisso, que é o facto da greve agora não estar a sentir, ou pelo menos os grevistas não estarem a sentir que está a ter esse efeito nas pessoas, pode fazer com que, de certa maneira, eles intensifiquem as formas de luta e as coisas piorem e se estenda no tempo. Ou seja... Rui, e o precedente que pode ser criado? Qual é que tem sido? Tem sido uma boa atitude, uma boa gestão por parte do Governo e a resposta dos parceiros, do PCP e do Bloco, tem sido a atitude construtiva? Não, o PCP tem, em primeiro lugar, veio dizer que era uma greve com motivações políticas obscuras, não é? Parece que para o PCP há uma greve boa e uma greve má. A boa é a que é da CGTP, porque a CGTP, de certa maneira, é também controlada a partir do Comitê Central. Todas as outras são greves más e, portanto, esta é uma greve má para o PCP. O Bloco veio agora emendar veio agora ter intervenção nesta matéria para dizer que não podem ser os patrões a recomendar ou a indicar ao Governo
para decretar a requisição civil, que isso é uma perversão do sistema. É compreensível o ponto, desculpa Edgar, sim, sim. É compreensível o teu ponto, mas de facto isto também apanha muitas pessoas no país que estão em férias e portanto podem gerir o seu tempo. Se isto fosse como em abril, as pessoas estavam todas a trabalhar, certo? Não só as pessoas têm as colheitas para apanhar. Mas assim, vocês estão a pôr a tónica no impacto sobre as pessoas. Eu ainda não preciso de uma greve para marcar um ponto sobre aquilo que deve ser a melhoria da gestão de um setor, ou seja, prejudicar as pessoas. Eu acho que quando se parte para uma greve, não é vamos castigar as pessoas o mais possível. Pelo teu ponto, não haveria greves gerais. Pelo teu ponto, não haveria greves gerais, porque essa greve geral, uma greve geral de função pública, greve geral que às vezes é apelada ao país, também não havia. Quando é que isto termina? Não há ninguém que possa responder a essa pergunta. Temos duas datas, não é? Uma que é o fim da requisição civil, que é o 21, e depois temos as eleições, não é? Ou melhor, há o período de início da campanha eleitoral que deverá andar ali por dia 23 de setembro. Pois, eu posso te garantir, e até a partir do contacto com essa pessoa da agricultura, que nem é preciso pensar nessa data. Se pensarmos na data que o Nuno Vinha disse, do 21 de agosto, é o caos completo. Os tomates vão ficar todos estragados no campo.